Gama, sou um quadrinista parintinense. Já dancei muito, já não danço mais, né? Mas eu atuei muito, acho que 2 ou 3 anos na área do hip hop, né? Na cultura hip hop. E trabalho também com roteiro, né? Com desenho e tal. E agora eu estou tentando trazer essa linguagem das histórias em quadrinhos para outras linguagens também artísticas, né? Como o caso das artes plásticas, né? A escultura. Eu espero que aí dê certo, assim. Eu costumo dizer que as histórias em quadrinhos foi a primeira linguagem artística, né? A linguagem artística que foi apresentado para mim. E o meu pai, querendo ou não, ele foi o cara que me influenciou muito, assim, a curtir as histórias em quadrinhos. Quando eu tinha, sei lá, uns 3, 4 anos, assim, uma idade que eu já entendia, né? Compreendia um pouco, ele começou a me presentear ali com várias histórias em quadrinhos, assim, com Tex, Zagor, DC, Marvel, Maurício de Souza, muito Maurício de Souza, na verdade. E esse meu contato com as histórias em quadrinhos sempre foi algo muito especial, assim, né? Foi algo além dos desenhos, sabe? Era uma sensação diferente, né? Desde do começo, desde o início, esse contato com as histórias em quadrinhos sempre foi algo muito diferente, assim, né? E os meus pais, mesmo de forma intuitiva, empírica, assim, mas eles sempre fizeram muita parte, né, desse meu início, né, do início da minha caminhada. Então eu comecei a estudar na Casa de Acolhida, né, que é uma escola que eu conheci a diretora Edilene. E aquele contato também foi muito bacana, assim. Ela me ensinou muito mais do que arte, né? Ela me ensinou como me portar, né, com os outros, a como conversar com as outras pessoas, a ter respeito também. Então ela me ensinou muito disso, cara. E lá na Casa de Acolhida eu aprendi algumas coisas de desenho, né? Então, como qualquer outro cara daqui de Parintins, criança de Parintins, eu fui meio que rato dessas escolinhas, sabe? Escolinha do Caprichoso, Casa de Acolhida, né? Quando eu cheguei na Casa de Acolhida, né? Eu tive esse contato com a professora Edilene. Através dela, eu participei de uma oficina do Joca, né? A gente chama ele de Joca, né? Carinhosamente. O nome dele é Josinaldo Matos, né? Um dos maiores artistas daqui da nossa cidade, né? E ele é um exemplo pra gente, né? Que alguns artistas daqui chamam ele que tem uma alma muito jovem, né? Porque ele consegue se moldar, se transformar, se mudar e tal. Então isso é muito legal, né? Eu pretendo, quando tiver uns 50 anos, pretendo ter uma alma igual a dele também. Então, quando eu conheci o Joca, né? Em seguida eu conheci o Pito, né? O Pito Silva também, ele é um dos maiores pintores e dançarinos daqui da nossa cidade, né? De Parintins. Então, quando eu conheci ele, eu tive contato com duas linguagens, assim. Foi a aerografia e a cultura hip hop, né? A cultura hip hop é algo que eu sempre digo, né, para Rafa Pimentel, minha esposa, de que a cultura hip hop, ela não sai da gente, né? Ela nasceu com a gente, assim. E ela acaba sendo um resultado, né, um reflexo disso nos nossos trabalhos também. Em algumas coisinhas está lá também a cultura hip hop. Então, com o Pito eu acabei tendo acesso a essas duas linguagens, assim, e que até hoje é algo que faz muita parte de mim. Eu parei de dançar um tempo, mas a cultura hip hop é muito além disso, né? E quando eu digo que o quadrinho, ele sempre me perseguiu, isso foi verdade, cara. Eu tive um trabalho na escola, na universidade, que era para eu fazer uma página de história em quadrinho. E fazia muito tempo que eu não lia quadrinho e muito menos desenhava quadrinho, né? E eu fiz essa página de quadrinho. E quando eu mostrei essa página para o meu professor, né, o professor Macalini, da época, ele disse assim: Levi, tu consegue comunicar com isso, né? Tu consegue comunicar com esse teu desenho, tu consegue fazer quadrinho. E eu me senti muito instigado e muito incentivado de novo a produzir quadrinho. E foi ali que eu comecei a desenhar e tal de novo, né? Voltar de novo. E só que de uma forma muito lenta ainda,
ainda não sabia algumas coisinhas, ainda tive que aprender a buscar, né, algumas coisas técnicas que eu não sabia, né, e foi um momento muito bacana, assim, foi na universidade, na biblioteca da universidade, que eu tive um contato com um livro, né, de um autor que eu gostei muito, né, e que foi a minha primeira referência artística, que foi o Frank Miller. E eu acredito que começou a ficar sério mesmo foi em 2018, né, foi um momento assim que realmente eu decidi desenhar mesmo, produzir quadrinho, né? E eu acho que me influenciou muito nesse contato de querer realmente produzir quadrinho foi uma conversa que eu tive na sala da diretora Andressa, né? Que ela, naquele momento, ela ligou pro Romas, eu fiquei com vergonha pra caramba, que eu sou tímido pra caramba. E eu fiquei conversando com o Romas. E ele falou pra mim bem assim, cara, tu desenha, muito interessante teu traço. E ele tava mentindo, na verdade, porque o traço era meio estranho e tal. Mas ele disse assim, Levi, tu tem um futuro, cara. Tem um futuro e tal. E desde lá daquele dia eu comecei a conversar com ele, bater um papo com ele legal. E eu tive uma conversa com ele em particular que foi muito interessante. E eu acho que foi o meu start, assim, de começar a produzir realmente todos os dias e tal, procurar pesquisar, procurar me aprofundar. Foi um dia que ele chegou pra mim e falou bem assim, Levi, pra mim tu é um artista, pra mim, mas para as outras pessoas não. Eu acredito que tu precisa buscar mais, eu acredito que tu precisa buscar se desenvolver enquanto artista, né? E procurar estudar mais, procurar se aperfeiçoar mais. Então foi daí que nasceu um personagem de quadrinho nosso, meu e da minha esposa, que eu acredito que marcou a minha vida, assim, né? Porque foi o personagem Caturama. A diretora Andressa participou um pouco desse processo de trabalho. E o Caturama, ele é um personagem que ele foi desenvolvido pela minha esposa, a Rafa Pimentel. E ela se inspirou para criar esse personagem, ela se inspirou em mim mesmo, no meu cotidiano, a minha convivência com a minha avó, com meu avô, com os meus pais. E através dessa produção aí, eu comecei a olhar para mim enquanto caboclo, a olhar para mim enquanto parentinense, né, enquanto amazonense. E aquilo mudou o meu pensar como pessoa e como pensamento artístico também, né? E foi aí que eu comecei a me representar nos meus desenhos também, né? A representar as histórias que eu ouvia quando eu escutava, quando criança, da minha avó, né? A representar as minhas expressões físicas, né? Que muitas das vezes nós, enquanto caboclos, nós, enquanto parentinenses, a gente tem vergonha de algumas das nossas expressões, né, das nossas características físicas e tal. Então a arte, eu digo que ela me aproximou de mim mesmo, saca? O desenho me aproximou de mim mesmo, de Levi o caboclo, de Levi o parentinense, né? De Levi o cara que herdou características indígenas, saca? Então, quando eu comecei a produzir quadrinho, foi um lugar assim que eu comecei a me linkar mais, a construir mais uma linguagem, né? A construir mais uma identidade. Não que a minha identidade já esteja formada, né? Porque eu acredito que o processo ele é muito importante para nós artistas, assim. E o processo ele varia muito, cara, né? Ele é muito invariável. Eu acredito que nós artistas precisamos meter a cara mesmo no processo e ver aonde esse processo nos leva, né? Aonde é o final desse processo. E então agora eu pretendo muito levar a cultura pop, levar o quadrinho para outras vertentes artísticas também. O que eu fazia de forma avulsa, né, agora eu quero levar a identidade que eu acabei criando nas histórias em quadrinhos, levar para outras linguagens artísticas também, como o mural, né, a pintura em tela e outras formas aí artísticas. Porque o que eu aprendi, eu tenho muito gosto assim, de passar adiante também.
a formar outros quadrinistas, sabe? A formar outros caras com outras linguagens e tal. Então, isso é muito bacana, isso é muito legal para mim.